Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo do canal. Nós estamos em um cenário novo, em um ambiente novo, e espero que este ambiente venha proporcionar para todos os inscritos aqui do canal um lugar atraente, mas que precisamente venha estudar de uma maneira profunda e didática a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre como interpretar os evangelhos. Nós estamos vindo em uma sucessão de estudos sobre como interpretar os livros da Bíblia. Nós já estudamos sobre como interpretar a poesia bíblica, depois falamos sobre como interpretar a profecia, nós vimos ali que tem dois tipos de profecias, profecias clássicas e profecias apocalípticas, e hoje nós vamos falar sobre os evangelhos, depois sobre cartas, livros históricos, parábolas e por aí vai. É interessante nós destacarmos esses estudos, porque quando a gente se depara com um livro da Bíblia, nós queremos saber qual é a proposta inicial que o autor, ou o escritor bíblico, na hora de redigir, quis transmitir à sua audiência primária. E hoje nós vamos falar sobre os evangelhos. Primeira pergunta que nós temos que fazer antes de estudar esse tema: o que significa gênero literário? Gênero literário, para quem não sabe, é o conteúdo, é o tipo de livro, de literatura, neste caso, que existe na Bíblia Sagrada. A Bíblia tem muitos gêneros literários. Além dos gêneros principais, tem os subgêneros. Podemos falar um pouquinho mais à frente. Mas de primeira, dentro da linguagem, nós temos 7 tipos de gêneros literários. E aí eu poderia destacar alguns dos clássicos e também da Idade Moderna. Os clássicos foram divididos por Aristóteles, o filósofo grego. Você tem o gênero lírico, épico e o dramático. O lírico fala de uma pessoa que está expurgando, ou seja, demonstrando os seus sentimentos, suas emoções, raiva e por aí vai. Então, por isso que é lírico. Existe ali um eu lírico poético que exprime os seus sentimentos. Nós temos isso no livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, nos livros de sabedoria, o escritor ali exprimindo os seus sentimentos. Depois, você tem o épico. O épico já mostra ali os atos heróicos de um personagem. Na Bíblia nós também temos isso. Poderíamos colocar no livro os Pentateuco, o livro de Êxodo, com Moisés, que é um dos protagonistas ali da história do povo de Israel. Depois o dramático. O dramático você tem, já é mais mostrado para o palco. Você pode colocar a comédia, a tragédia, a farsa, que são termos do gênero, ou subgêneros do gênero dramático. Nós temos dentro do modernismo, dos gêneros modernos, nós temos o romance, a novela, o conto e a crônica. A crônica também é um gênero literário que está hoje nos jornais. Você abre um jornal digital, um jornal físico, e você vê ali as crônicas. Crônicas o contexto do dia a dia, é o cotidiano das pessoas. Uma linguagem mais simples. A novela tem poucos personagens, mas tem começo, meio e fim, tem um enredo ali por trás. Você tem um conto também que tem poucos personagens e também tem um enredo. Já o romance é mais longo, mais complexo, pode ter muitos personagens, pode ter muitas tramas ali dentro desse gênero romance. Diante disso, nós gostaríamos de destacar aqui os gêneros da Bíblia, que no caso aqui é o Evangelho. Para vocês terem uma ideia, amigos, a Bíblia, principalmente os Evangelhos, eles foram influenciados pelo judaísmo, pelo Império Romano e também pela influência grega. Então existiam 3 tipos de influências nos Evangelhos. E aqui nós vamos destacar muitas coisas aqui de cada um deles.
Por isso que você tem que ficar até o final do vídeo. Aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. Compreender cada gênero literário da Bíblia nos ajudam a compreender, a entender como cada livro da Bíblia é interpretado. Se você ler um livro poético, é diferente de você interpretar um livro profético, ou um evangelho, uma epístola, ou qualquer outro gênero literário. Por isso que é muito importante você compreender cada um deles, o seu contexto, por que que o escritor escreveu daquele jeito, daquela forma. Se você não compreender o propósito do livro, você não vai entender o que o escritor original quis transmitir à sua audiência primária. Por isso que muitos erram na hora de interpretar um livro da Bíblia. Alguns leem uma parábola e formam uma doutrina em cima de uma parábola. E nós não podemos fazer isso. As parábolas são histórias fictícias, ilustrações que contavam na época para mostrar, ter um fundo de verdade, um fundo moral, mas não é a realidade em si. Por isso que nós temos que tomar cuidado na hora de ler uma parábola, e depois nós vamos fazer um vídeo só sobre as parábolas, para compreendermos melhor. Hoje será sobre os evangelhos. C.S. Lewis escreveu o seguinte: até você conhecer o propósito e o tipo de texto, e o que este texto quer dizer ou transmitir, você não sabe ler o texto corretamente. Forte o que C.S. Lewis escreveu, não é mesmo? Se você não entender o propósito e o tipo de livro, você não vai conseguir transmitir ou entender o que o livro quis dizer. Por isso que eu disse no início, se você não compreender os gêneros literários da Bíblia, que existem muitos gêneros aqui, e os subgêneros também, você não vai entender o propósito. Lógico que Deus fala, você não precisa ser um PhD, um doutor em literatura, não, ou um teólogo. Eu não estou dizendo isso, mas estou dizendo que você deve aprofundar os seus estudos. Se você quer galgar melhores cargos no seu trabalho, você deve estudar, pesquisar, se preparar. A mesma coisa da Bíblia. Se você quer explicar a Bíblia a alguém, você deve estudar, se preparar, compreender o que realmente o texto quer dizer. E por isso que a teologia nos auxilia nisto. Uma teologia pautada na palavra de Deus, de preferência uma teologia bíblica, para você entender a exegese, a hermenêutica, contexto literário, contexto histórico, contexto imediato e outros contextos, e aí você vai ter uma visão mais ampla do que o texto e o escritor original quis transmitir à sua audiência primária. Isso é importante na hora de interpretar qualquer livro da Bíblia. Mesmo que exista um gênero literário predominante em um texto, ele pode conter outros gêneros em seu interior. A esse chamamos de subgêneros. Isso aqui é interessante. Por exemplo, se você abrir o livro da lei, os livros da lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, chamado também de Pentateuco, a lei de Moisés, que são esses livros, você vai encontrar ali narrativas históricas, você vai compreender também, você vai entender um pouco de profecia, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, ali tem uma profecia messiânica, falando acerca do Messias que viria. Então existem vários tipos de subgêneros dentro de um gênero literário. Nós falamos aqui de lei, do gênero literário da lei, mas tem outros gêneros que coadunam, que estão entrelaçados no gênero principal, ou predominante. Isso é importante também nós destacarmos. Existe o gênero predominante e existe os subgêneros, aqueles que estão ali nas entrelinhas do gênero predominante para fazer o leitor ler e compreender a palavra de Deus. Os principais gêneros literários da Bíblia, nós podemos colocar aqui a narrativa e a narrativa histórica, ou a história, a lei, que nós acabamos de mencionar, sabedoria, que são o livro de Provérbios, Eclesiastes, o livro de Jó, poesia, o livro de Salmos,
livro de Lamentações. Nós temos profecia, que são divididas em duas, nós já estudamos sobre isso, profecias clássicas e profecias apocalípticas. As profecias apocalípticas falam do tempo final da história desta terra, e as clássicas eram profecias que têm um curto período de tempo e que eram profecias para a época do escritor. Os evangélicos são 4, existem os sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, que é um evangelho que fala mais sobre a divindade de Jesus, e ele é diferente dos demais. As cartas, poderíamos colocar as cartas paulinas, as cartas gerais, que seria o Tiago, a carta de Pedro, 1ª e 2ª Pedro, as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João, a epístola de Judas, são cartas gerais, e o livro apocalíptico. Nós temos no Novo Testamento o Apocalipse, e no Antigo Testamento nós temos o livro de Daniel. Então esses são os gêneros literários, os principais que encontramos na Bíblia Sagrada. E dentre eles, nós encontramos coadunando, entrelaçando os subgêneros que nós podemos falar mais à frente. Perguntas norteadoras para cada gênero literário da Bíblia. Na narrativa, você poderia perguntar da seguinte forma: quem? O quê? Onde? Quando? Para ver a ação de Deus em contexto. Essas perguntas é importante dentro da narrativa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Como Deus age? Quem é que está falando? O que está acontecendo? Onde está acontecendo? Qual é o tempo? Para ver a ação de Deus. Na lei, perguntas que nós poderíamos fazer: o que Deus exigiu? O que Deus exige do seu povo? Como a comunidade deveria viver? Isso é importante. Dentro do gênero literário, na sabedoria ou poesia, poderíamos perguntar o seguinte: qual é o propósito ou o princípio que está sendo ensinado ou refletido? Qual é o sentimento? Lembra que nós falamos do eu lírico. O eu lírico, que está dentro da divisão do gênero literário clássico. O eu lírico é alguém que expressa, exprime, expurga os seus sentimentos. Pode ser raiva, alegria, tristeza e por aí vai. Na profecia, uma pergunta que nós poderíamos fazer: qual é a situação histórica? Qual é a mensagem à comunidade? Há visões, metáforas nos evangelhos? Quem é Jesus? Qual é a obra dele? Como ele se relaciona com Deus e com os homens? Nas cartas ou epístolas? A quem está escrita? Qual era o problema ou situação? Qual é o conselho ou prática, ou seja, a doutrina que está ali por trás, para nortear o povo? E no Apocalipse, ou o livro apocalíptico, quais os simbolismos? Qual a esperança última? Qual o contexto de sofrimento ou perseguição? Tudo isso, todas essas perguntas é importante, você pode printar aí depois, para fazer em cada gênero literário da Bíblia. Principalmente nesses aqui nós acabamos de mencionar. Cada um deles tem perguntas que norteiam e você vai descobrir o sentido que está por trás de cada gênero literário da Bíblia. Isso é importante, essas perguntas na hora de estudar a Bíblia de maneira mais profunda. A palavra evangelho nos textos originais, aqui é importante. No grego, evangelho, significado literalmente boa notícia ou boa nova. A explicação: no contexto do Novo Testamento, evangelho refere-se à boa notícia da salvação trazida por Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição. E no hebraico, Bessorá ou Bazar, alguns estudiosos dizem, significado: boa nova ou mensagem de boas notícias. No Antigo Testamento, Bessorá ou Bessá era usada para anunciar boas notícias, especialmente vitórias ou libertações dadas por Deus. E aí tem os textos bíblicos que você pode parar ou printar a tela e conferir na sua Bíblia. Os evangelhos relatam os principais acontecimentos da vida de Jesus Cristo na Terra, especialmente na região do Oriente Médio.
no território de Israel. Além disso, trata-se de um gênero literário narrativo, pois conta a história de Jesus. Então, os evangelhos, eles contam a história, a biografia, a vida, os feitos, os milagres e a obra de Jesus. Então os evangelhos têm esta proposta. Esse gênero literário tem a proposta de mostrar quem é Jesus, tanto na sua humanidade como na sua divindade. E daqui a pouco nós vamos ver uns pontos bem interessantes que eu coloquei e vou colocar aqui na tela para nós acompanharmos juntos. Mas antes, veja essa citação. Na citação aí embaixo, introdução ao estudo das formas literárias segundo o Testamento, Paulinas, de 2021, na página 87, diz o seguinte: o Evangelho como gênero literário é uma narrativa teológica, centrada na pessoa e obra de Jesus Cristo, escrita com propósitos históricos, didáticos e salvíficos. Segundo o Home Out, o gênero Evangelho é uma forma literária singular, única, que não é apenas biográfica, ou a biografia, como as antigas vidas de heróis, mas testemunho de fé voltado à proclamação. Os evangelhos não são biografias no sentido moderno, mas confissões de fé que narram o agir de Deus em Jesus de Nazaré. Isso aqui é interessante, porque as biografias modernas falam apenas da personalidade do seu personagem que está ali descrevendo. Já de Jesus é diferente. Descrever a biografia da vida de Jesus nos dá mais fé de quem ele é. Uma fé mais sólida no que Deus pode fazer por nós, por meio de Jesus Cristo. Então a biografia de Jesus não é só algo que nos traz conhecimento, mas aumenta a nossa fé, esperança e confiança no Deus eterno. Louvado seja Deus por isso que os evangelhos são estudos dos escritores bíblicos inspirados pelo Espírito de Deus. Essa é a diferença das biografias modernas. Jesus Cristo deixou a sua biografia, o Espírito Santo imprimiu na mente dos profetas, dos apóstolos, a redigirem os evangelhos para trazer à sua comunidade fé, esperança, amor, justiça, juízo, misericórdia e outras virtudes e outros temas da palavra de Deus. Por isso que você deve estudar os evangelhos, ver os feitos de Jesus, olhar como Jesus tratava as pessoas, como ele amava, como ele se importava com cada detalhe da vida de cada pessoa. Isso é importante quando você estiver passando por dificuldades, quando você estiver alegre também. Leia os evangelhos, estude os evangelhos, compreenda as histórias que estão ali por trás. Compreenda os ditos de Deus, os sermões de Jesus, as parábolas de Jesus. Cada palavra é importante na hora de você estudar os evangelhos. Alt Home, no seu livro, na página 89, ele diz o seguinte: os 4 evangelhos são os 4 testemunhos de uma única verdade. Deus se revelou em Jesus Cristo. Que bonito isso deste autor. Os 4 evangelhos é um único evangelho, que fala de perspectivas diferentes e que nos mostram quem Jesus é e o que ele pode fazer por nós. Louvado seja Deus por isso. Comentário Bíblico Adventista, no volume 5, nas páginas 178 e 179, diz o seguinte: a narrativa quádrupla do evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um dos 4 evangelhos dá sua própria contribuição para a história e para a harmonia dos evangelhos. Então, nos evangelhos aqui nós encontramos a harmonia. Cada autor escreveu para um público diferente. Nós vamos ver daqui a pouco no outro gráfico. Mas, mesmo assim, eles juntos, eles mostram quem é Jesus de perspectivas diferentes, de ângulos diferentes, de maneira de enxergar a vida de cada público, de cada momento, de maneira diferente, mas também de forma singular e harmônica. Os evangelhos nos mostram isso. E aí está um quadro que nós podemos comparar.
Olha que detalhe interessante. Os 4 evangelhos canônicos. Evangelho, o livro de Mateus foi escrito aí aproximadamente no ano 60, e Mateus foi uma testemunha ocular, ou seja, Mateus viu com seus próprios olhos os feitos de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 9, verso 9. Qual é a ênfase teológica? Jesus como Messias prometido. Cumprimento das profecias. O público-alvo, o provável, judeus cristãos. E, possivelmente, este livro foi escrito, né, de Antioquia, da Síria. O livro de Marcos, escrito aí aproximadamente no ano 55 depois de Cristo. Ele não foi testemunha ocular, ou seja, Marcos não era judeu. Qual é a ênfase teológica por trás do livro de Marcos? Jesus como o Senhor, o servo sofredor, e Filho de Deus em ação, e o mentor, ou seja, Marcos, a redigir, a escrever este evangelho, ele teve um mentor, ele teve influência de Pedro. Pedro foi testemunha ocular e ele ajudou a Marcos na pesquisa para escrever este evangelho. Fora o Espírito Santo. Os escritores bíblicos também procuraram ajuda, pesquisaram para poder fundamentar os seus evangelhos. O público-alvo, gentios romanos, e foi escrito de Roma. Lucas, escrito aí aproximadamente no ano 63 depois de Cristo, também não foi testemunha ocular. A ênfase teológica de Lucas é Jesus como Salvador de todos, inclusive pobres e marginalizados. Quem foi o mentor de Lucas? Paulo. Se você for nas epístolas de Paulo, você vai perceber que ele cita Lucas. E com certeza Paulo transmitiu a ele na hora dele escrever. Tanto que é que Lucas, além de ser médico, ele também era um historiador, um pesquisador. Lucas escreve para os gregos, esse era o público-alvo dele, e também universal, escrito também de Roma. E João, escrito no ano 95 depois de Cristo. Testemunho ocular, ele era judeu, de acordo com João capítulo 20, verso 20 até o verso 25. E a ênfase teológica de João é Jesus como o verbo divino. Ou seja, ele mostrava ali que Jesus divino é a revelação suprema de Deus. Ou seja, ali existia um grupo chamado os gnósticos, que não acreditavam que Jesus era filho de Deus, que Jesus era divino. Então João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve o evangelho mostrando que Jesus é Deus, é o Deus encarnado. O público-alvo, comunidades cristãs gerais e mais teologicamente maduras, escrito de Éfeso. É interessante a gente ver esse panorama, quando foi escrito, por quem foi influenciado, quem foi o mentor, quais são as influências, de onde foi escrito, qual era a ênfase teológica. Esses detalhes é interessante, depois você pode parar o vídeo, tirar um print, estudar, e você vai perceber isso do que foi mostrado aí nesses gráficos. O que está por trás desses livros. Isso é importante na hora de interpretar também. Os 4 evangelhos, primeiro Mateus. Mateus era como se fosse um repórter. É o evangelista que mais relata e investiga os sermões de Jesus. Mateus fala de muitos sermões de Jesus, inclusive os sermões proféticos de Mateus 24 e 25. Marcos é como se fosse um biográfico. É o evangelista que mais descreve o perfil de Jesus, quem Jesus é. Lucas, como historiador, é o evangelista que mais registra os fatos históricos da vida de Jesus. João, como teólogo, é o evangelista que mais revela o Jesus divino humano. Interessante nós vemos esses pormenores de cada evangelho, cada um com a sua especificidade. Cada um mostra um pouco da vida de Jesus de maneira e perspectivas diferentes, de acordo com o seu público-alvo. Por isso que quando nós estudamos os evangelhos, a nossa fé aumenta mais em Jesus. Porque nós vemos os feitos dele, como ele amava as pessoas, os milagres que ele realizava, as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Isso é importante na hora de nós estudarmos os evangelhos. Cada evangelho relatou diferente. E os 4 juntos mostram quem Jesus é.
Vamos agora para algumas leituras comparativas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro do Evangelho. Eu gostaria agora que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus. Vamos fazer algumas comparações e nós vamos ver que os evangelhos estão também fortemente fundamentados no Antigo Testamento. Jesus usou o Antigo Testamento, os livros dos profetas, os Salmos, da Lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, para fundamentar a sua teologia. Olha só, abre aí no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 27. Mateus capítulo 5, verso 27. Nós lemos o seguinte, olha o que Jesus disse aos líderes religiosos. Ele diz o seguinte, ouviste que foi dito, não adulterarás? Verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Qual era a ênfase que Jesus queria dar aqui aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, aos líderes religiosos da época? Jesus queria mostrar para eles que a lei de Deus, ela não é apenas em tábuas de pedra. A lei de Deus está dentro do coração. Jesus, ele diz, ouviste o que foi dito? Quando ele fala essas palavras, ouviste o que foi dito, ou seja, ouviste o que foi dito no Antigo Testamento, mas ele não está invalidando o Antigo Testamento, muito pelo contrário, ele está ampliando o conceito. O verbo que aparece, se você voltar um pouquinho aí, acompanhe comigo no capítulo 5, no verso 17, que diz o seguinte, capítulo 5 de Mateus, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar. Algumas traduções abrogar ou apagar. Vim para cumprir. Então Jesus, ele veio cumprir. Quando ele fala cumprir, não é cumprir no sentido de que nós não precisamos mais cumprir, não é isso. O verbo que aparece aqui no Novo Testamento, nós estamos no Novo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito no grego, é o verbo plerô. E o verbo plerô significa ampliar, levar ao coração. Então, o que significa aqui? Jesus veio ampliar os conceitos do Antigo Testamento. Quando ele fala lei aqui, e os profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento, aos 5 primeiros livros de Moisés, ele está se referindo também aos profetas do Antigo Testamento. Então Jesus veio ampliar, em outras palavras, Jesus veio ampliar os ensinos do Antigo Testamento, e não apagar, e não tirar, arrancar. Não, ele veio ampliar o conceito. Tanto que se você der uma olhada aí, no próprio verso, no verso 18, olha o que diz. Porque em verdade vos digo, Jesus quando queria afirmar uma verdade, ele às vezes fazia em verdade vos digo. Parecia até uma redundância, mas não é. Isso aqui é uma ênfase que ele quer dar da verdade. Porque em verdade vos digo. Aqui ele repetiu só uma vez, mas tem vezes que ele repete 2 vezes. Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus não está falando que veio apagar a lei, não, ou o Antigo Testamento. Muito pelo contrário, ele veio ampliar, ele veio dar sentido à lei. Ele veio dar sentido aos ensinos do Antigo Testamento, dito tanto por Moisés, como os profetas, os salmistas. Ele veio ampliar o conceito. E por isso que no texto que nós lemos aqui, no verso 27, ele usa aqui Êxodo capítulo 20, verso 14, que fala do decálogo. Fala aqui da questão do adultério. Então, o decálogo, é importante nós destacarmos aqui, que o decálogo mostra que nós não devemos adulterar. Não devemos adulterar, é o 7º mandamento. Êxodo capítulo 20, no verso, especialmente aqui no verso 14. Jesus está usando o decálogo para mostrar uma verdade aos líderes religiosos da época. Então perceba que ele não veio abolir, apagar, abrogar o Antigo Testamento, muito menos a lei. Ele veio ampliar, dar sentido. Como se deve guardar? Os judeus, vocês sabem, alguns não sabem, mas eles criaram 613 regras para guardar a lei como um todo.
Então, Jesus veio dar sentido, não essas regras que eles criaram, mas ele veio dar sentido de como colocar em prática. E ele fala, eu vos digo, quem olhar no coração, ou seja, a lei está no coração. O pecado começa na mente. Você olha para uma mulher, começa a desejar, e se você for casado, ou dependendo do tipo de pensamento que você tem com a mulher, mesmo não sendo casado, você comete impurezas. Ou, se for casado, o adultério. Então Jesus veio dar sentido à lei de Deus, e não abolir a lei. Tá certo? Então eu queria destacar isso aqui com você. Então os evangelhos como um todo, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão fortemente fundamentados no Antigo Testamento. Tem um outro texto que eu gostaria de destacar, que também os evangelhos, mesmo sendo o gênero literário predominante, tem figuras de linguagens também, tem várias figuras de linguagem. É uma narrativa, existe o gênero literário narrativo nos evangelhos, mas também temos figuras de linguagem. Por exemplo, abra aí agora o livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 20. Mateus 11, verso 20, diz o seguinte: passou então Jesus a increpar, ou seja, a repreender as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependidos. Verso 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. Verso 22. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Qual é a figura de linguagem que tem aqui? Alguns estudiosos dizem que aqui existe a figura de linguagem apóstrofe, que é alguém ausente. Outros dizem aqui que a figura de linguagem que aparece neste evangelho é prosopopeia, ou personificação. Ou seja, Jesus aqui está falando para uma cidade. Alguns falam da metonímia, que é trocar a parte pelo todo. Poderia falar aqui os povos de Corazim, os povos de Betsaida, mas ele fala a cidade, ele menciona a cidade. Corazim e Betsaida, ou seja, trocou a parte pelo todo. Poderíamos colocar apóstrofe, poderíamos colocar aqui a metonímia, que é trocar a parte pelo todo, ou também poderíamos colocar aqui a prosopopeia, ou a personificação, como se fosse alguém, uma cidade. A cidade tem pessoas, a cidade em si, o território não é vivo. O que dá vida ao território são as pessoas que ali residem. Então, neste contexto, poderíamos colocar aqui prosopopeia também. Alguns estudiosos divergem em que figura de linguagem aparece aqui. Mas, só para você perceber, nos evangelhos, nos textos narrativos, também existem algumas figuras de linguagem. Tá bem? Então é importante nós destacarmos isso daqui para nós compreendermos o que os evangelhos trazem para nós. Vá para Lucas agora. Lucas, o evangelho de Lucas, eu gostaria de ver aqui com você também. No capítulo 24 de Lucas, olha o que este evangelista relata nesta parte do evangelho. Lucas, no capítulo 24, no verso 27. Aqui os discípulos estavam desanimados, tristes, porque Jesus havia morrido, estavam no caminho de Emaús, e olha o que Jesus diz a eles para consolá-los. E começando, eles não entendem, eles até entendiam o evangelho, mas neste contexto eles haviam esquecido. E Jesus recapitula com eles. Ele diz no verso 27, e começando por Moisés, repetindo aqui, Moisés, significando os 5 primeiros livros. Aqui poderíamos ver uma figura de linguagem. Poderíamos colocar, e começando o Pentateuco, mas Jesus fala, começando por Moisés, trocou a parte pelo todo. Por exemplo, eu poderia falar para você assim, você já leu Machado de Assis? Você não lê Machado de Assis. Você lê a obra de Machado de Assis. E aqui Jesus troca a parte pelo todo. Ele troca a lei
por Moisés. Então, nós temos aqui uma figura de linguagem chamada metonímia. E começando por Moisés, ou começando pela lei, discorrendo por todos os profetas, percebe que aqui agora ele coloca profetas, expunha-lhes, ou seja, explicava-lhes o que a seu respeito, o que é dele mesmo, constava em todas as escrituras. E quais são as escrituras do Antigo Testamento? Pentateuco, os livros históricos, os salmos e também os profetas. Mas para resumir o Antigo Testamento, ele colocava lei, salmos e profetas. Você quer ver isso? Olha o verso, ainda em Lucas 24, acompanhe comigo no verso 44 até o 46. Diz o seguinte: a seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Onde está escrito? Na lei, agora ele não cita Moisés, cita a lei. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui está o Antigo Testamento. Jesus resumiu o Antigo Testamento em 3 partes: lei, profetas e salmos. Interessante, né? E aí no verso 45, depois que Jesus estuda com ele, que falava dele, o Messias do Antigo Testamento, que havia se cumprido a morte e a ressurreição, eles compreendem. Então, verso 45 do capítulo 24 de Lucas, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ou seja, o Mashiach, o Messias, havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. E o verso 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhos destas coisas. Verso 49, eis que veio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E isso aconteceu lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8 em diante. Os discípulos, capítulo 1, verso 8, depois capítulo 2, verso 1 em diante, os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo. A promessa foi cumprida aqui no dito de Jesus aos seus discípulos. Então notem aqui algumas figuras de linguagem, notem aqui que Jesus está fundamentando a sua tese, os seus argumentos, seu discurso no Antigo Testamento, para você ver aí como os evangelhos trabalham em relação ao Antigo Testamento e também algumas figuras de linguagem. Deu para entender o estudo de hoje? Deu para perceber como os evangelhos falam de Jesus, de que forma que eles falam, a maneira como eles tratam? Notou aqui algumas comparações que nós fizemos dos 4 evangelhos? Os evangelhos mais semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, chamado também evangelhos sinópticos. Já o livro de João é um evangelho diferenciado dos demais. João é mais específico acerca da divindade de Jesus, porque a igreja de Éfeso tinha ali alguns pregadores que pregavam heresias, que falavam que Jesus não era Deus. Então ele escreve este evangelho justamente para corrigir esta heresia que estava adentrando a igreja de Éfeso e corrompendo a fé de muitos irmãos ali da comunidade. Por isso que é importante você compreender sempre o pano de fundo de cada evangelho para entender o que Jesus fez, o que ele faz e o que ele fará por nós. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.